A gente ficou muito feliz, sabe, da seriedade do trabalho da ABC2. E, então, no primeiro momento, a gente quer agradecer o convite. Ficamos muito honrados. O trabalho nosso no podcast já tem 4 anos e um pouquinho, né, Chico? A gente vai falar um pouco disso aqui, mas deixa o Chico fazer a saudação inicial aí. Então, boa noite a todos. Também gostaria de agradecer aí o convite pela participação. Momento importante para a gente refletir um pouco sobre as nossas práticas, né, enquanto historiadores. Espero que seja proveitoso aí. Então, agradeço mais uma vez. Eu vou pedir aqui a licença de vocês para eu colocar minha apresentação para compartilhar. Nós pensamos a nossa apresentação em 3 momentos. No primeiro, será uma reflexão sobre a história pública. No segundo, a gente conta um pouco a história da experiência nossa com o podcast. E no terceiro, mais curto, eu vou fazer uma breve reflexão sobre a experiência de tocar um podcast já há 4 anos, né, na condição de cristão. Uma tentativa de diálogo, né, da nossa fé com essa experiência de fazer um trabalho nas redes. Então, são esses 3 passos que nós pensamos. Tá pronto aí, Chico? Beleza, eu vou deixar assim, depois eu abro ele, né, para ficar a tela cheia e vou conduzindo aqui, tá bom? Beleza. Manda bem. Beleza. Então, pessoal, nesse primeiro momento, eu vou dividir aqui a minha apresentação, primeiro tentando trazer um conceito mais objetivo, mais curto do que é a história pública, e depois eu vou tentar falar da história da historiografia, né, desse movimento que foi a história pública, como ele começou, essa trajetória e como que ele chega ao Brasil. Bom, então, história pública seria aí um movimento interdisciplinar e atualmente global que tenta popularizar a história e de uma forma em que a maneira de se fazer a história seja compartilhada com o público. Então, o público vai ser o alvo, o receptor, mas ele também vai ser protagonista no processo de construção. Então, a história pública, ela se preocupa em trazer o público para a confecção da história, né? Então, vai se valer aí de documentos que são disponibilizados pelo próprio público, as vivências, as memórias do público são utilizadas, então, nessa tentativa de se fazer a história pública, né? Então, há aí uma preocupação de que ela seja feita para o público e pelo público. Um exemplo que eu apresento aqui de história pública é o Museu da Favela da Maré, que depois vocês podem até jogar lá no YouTube, tem alguns curtas interessantes explicando como que o museu ele foi criado, e é muito interessante porque existe todo um trabalho de museologia social, existem arquitetos envolvidos, existem historiadores, professores da comunidade, mas também tem o trabalho que é executado pela própria comunidade, né? São documentos levados pelas próprias pessoas, relatos das pessoas que ali residem, que foram aos poucos construindo esse tipo de espaço, que é um exemplo muito interessante de história pública na prática, né? Então, seria isso aí, de forma mais objetiva, a história pública, uma tentativa de circular socialmente a história, dando sentido ao passado e também estabelecendo conexões com o tempo presente. Agora, já entrando no campo da história, da trajetória desse conceito, se a gente for retomar aí, quando é que esse movimento começa a ganhar corpo, a gente vai
ter como ponto de partida a década de 70 e o epicentro sendo a Universidade de Santa Bárbara, nos Estados Unidos. Então, nos anos 70, você tem uma forte crise econômica e isso vai afetar, claro, né, todos os países, vai afetar, sobretudo, a classe dos professores, né? Essa crise aí traz carestia, traz dificuldade para as pessoas manterem um certo padrão de vida, e isso vai afetar algumas classes. Uma dessas classes são os professores que estão sem muitas oportunidades de emprego. Então, começa ali um movimento dentro do Departamento de História da Universidade de Santa Bárbara, de professores recém-formados, que tinham diploma na mão e que vão procurar fazer um movimento de busca por outras alternativas, né, por mercados alternativos, por assim dizer, que não fosse necessariamente a sala de aula. Então, é uma tentativa de compartilhar esse saber histórico em outras áreas. Por exemplo, prestando consultoria para cineastas, para produtores de documentários, escrevendo roteiros, talvez pleiteando uma vaga em uma secretaria, em alguma gestão. Então, você tem aí, neste contexto, em virtude de uma crise, a busca por essas alternativas. E aí, dentro desta conjuntura, a Universidade de Santa Bárbara ela vai se destacar porque ela vai trazer também uma série de espaços dentro da própria academia para discutir história pública. Então, ela vai criar um mestrado de história pública, ela vai trazer ali alguns cursos para formar professores visando esses mercados alternativos. Então, como é que você pode prestar um trabalho de consultoria? Como é que você pode fazer parceria com um arquiteto, com um restaurador, enfim. Então, você tem aí a década de 70 como esse marco. E depois, isso vai, obviamente, extrapolar, né? O texto sugerido para hoje mostra isso, né? Você tem interpretações da história pública em outras localidades, isso se espalha para Espanha, Itália, Nova Zelândia, e aí tem um caráter que é a singularidade que esses outros países, cada um, né, vivenciando os seus processos, vão atribuir ao que é fazer história pública. Então, veja, nós temos um denominador comum, né, que eu tento partir aqui, que é esse compartilhamento do método histórico para além da sala de aula, para além da universidade, mas à medida em que esse movimento vai se extrapolando e chegando em outros países, eles também vão dando novos contornos para o que é o fazer história pública. Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, para além lá do Museu da Favela da Maré, de produtos da história pública que são produzidos aí, né, o primeiro, O Tempo das Catedrais, do George G.B., era um programa de TV que o George G.B. tinha, e ele vai relatar que ele começa a ser abordado na rua, as pessoas começam a dar um feedback para ele muito interessante, porque ele começa a ocupar esse espaço na televisão para falar de história, né, para falar de medievalismo. E aqui, nesse outro exemplo, nós temos uma coleção da Editora Brasiliense. A Editora Brasiliense lançou algumas coleções de bolso, né, para poder espalhar aí, digamos assim, a palavra da história, né? Então, aqui, alguns livros da Editora Brasiliense que tinham como propósito não passar ali das 100 e poucas páginas, e sempre trazer alguns temas de forma mais densa, discutir alguns temas de forma responsável, o que é bem interessante, também é um outro exemplo de história pública. A história pública em si, ela é diferente da divulgação científica, e eu vou adentrar... Pode falar, Mac.
Deixa eu só fazer uma observação. Porque você falou do surgimento nos Estados Unidos, e é lógico, né? Foram aparecendo outras experiências na Itália, você citou outros países, Espanha, Nova Zelândia, e na Austrália também é um lugar que se destaca bastante, pelo fato de que, na experiência australiana, digamos que o aspecto mais político fica mais saliente, né? Enquanto no seu nascedouro, nos Estados Unidos, é mais perceptível uma preocupação de ampliar a área de atuação dos historiadores. No caso australiano, já vemos algo que seria marcante, é marcante na experiência brasileira, que é uma dimensão fortemente engajada, política, dessa prática dos historiadores. Pode prosseguir. Bom, já que você citou esse ponto, Mac, acho que é importante também colocar aqui que o movimento História Pública, ele vai ficando mais robusto aí a partir da década de 70, né? Eu estou colocando esse marco para pensar na trajetória do movimento, mas nós temos algumas atuações que antecedem o próprio movimento e que estão intimamente conectadas com as questões políticas. Se a gente pensar, por exemplo, no contexto pós-Primeira Grande Guerra, nós temos muitos países que vão, à sua maneira, buscar um movimento de criar uma narrativa em relação à Primeira Grande Guerra, que é da narrativa que vai fazer sentido de acordo com aquele país. Então, os países beligerantes começam a investir em departamentos, setores ligados ao Estado, onde alguns órgãos ali vão contratar o trabalho de historiadores para escrever a história da guerra do ponto de vista dos países. Então, veja, é um contexto bem anterior, né? Estamos falando ali do contexto da Primeira Grande Guerra, onde você já tem esse movimento de historiadores sendo contratados para fazer um trabalho fora da universidade e que vai servir a interesses políticos. É um tipo de trabalho engajado. Então, voltando aqui para o ponto da história pública, eu dizia que há uma diferença entre história pública e acessibilidade, e divulgação científica, né? História pública é isso que eu falei, né? Essa ampliação da área de atuação dos historiadores, do uso do método científico, do uso do método do fazer história, para além da universidade, da sala de aula, mas que vai contar aí com o protagonismo do público. E a divulgação científica, ela vai estar ligada ao diálogo do historiador com o seu par, né? Então, ela está ali dentro da área da história, essa produção que é feita com os pares, você vai pegar essa produção e espalhar ela para o grande público. Então, você vai pegar a produção que é feita dentro da academia e divulgar, né? Daí o termo divulgação da ciência. O que você está fazendo lá dentro da universidade? Então, há essa diferença aí, e há a diferença também da comunicação científica. Então, a comunicação é aquela forma como nós dialogamos internamente, né? São os simpósios temáticos que a gente realiza, são as mesas redondas, enfim, os congressos, os artigos, né? Os próprios ritos, né? De bancas de TCC, de mestrado, de doutorado. Isso tudo aí são formas de comunicação científica. Depois, o que é produto dessa comunicação pode se tornar divulgação, né? Pode ir para a academia no outro formato de livro, por exemplo. Daí professores, né, que vão editar suas teses de doutorado, vão dar para ela uma capa, vão modificar uma linguagem para que isso fique disponível ao público. E essa disponibilização para o público, ela tem tudo a ver com a acessibilidade, né? Então, quando se faz história pública, deve-se pensar, em primeiro lugar, na acessibilidade da linguagem, né? A forma como você vai dialogar com o seu público
Isso é um grande desafio. Eu vou falar mais adiante o porquê este ponto é desafiador para nós historiadores, porque muitas vezes, na tentativa de transformar a nossa divulgação, né, como algo acessível, nós acabamos subestimando muito o público-alvo. Então, a gente tem que buscar um certo equilíbrio, né? Trazer a mensagem do que a gente quer divulgar, mas pensando que o nosso público-alvo, ele tem um background, ele tem ali um pano de fundo de referências, de bagagens, de vivências, né? Um segundo ponto para se fazer, né, história pública é o investimento. Então, depende muito do tipo de produto de história pública que você vai disponibilizar, né? No nosso caso, a gente trabalha com podcast. Isso envolve aí uma questão de termos acesso a uma internet de qualidade quando a gente vai gravar os programas, né, de forma online, ou ter acesso a um estúdio, ter um editor, não contar com o editor, todas essas questões que vão envolver aí mesmo o quanto você vai investir, não apenas economicamente, mas de tempo, né, que você vai dispor. Um episódio de um podcast, ele demora para ser produzido, porque leva um tempo de estudo, de reflexão, de produção do roteiro. Então, tem ali, sim, um tempo que é investido. Os aspectos técnicos, né, tem a ver também. Você vai colocar esse podcast em uma plataforma, como que funciona isso? Você tem que dominar esse tipo de aspecto técnico. Você vai comprar um gravador, você vai utilizar um microfone, e por aí vai também para pessoas que pensam em redes sociais de historiadores, sites de divulgação de textos de historiadores. Isso tudo envolve aí a questão dos aspectos técnicos. E por último, eu destaco aqui que o fazer história pública envolve também em pensar em um público que vai receber esse seu produto. É claro que você pode ter aí o objetivo de falar com muitas pessoas, mas é preciso também tomar a consciência de que você vai acabar dialogando com um tipo de público específico, né? Que vai ser aquele público fiel, que vai ser ali a sua audiência, né? Nós do Tempus, por exemplo, a gente tem ali mais ou menos uma noção de quem que é essa nossa audiência, né? Seriam talvez estudantes do ensino médio, segundo, terceiro ano, estudantes que estão já na graduação, professores de história. Então, você vai pensar no perfil do seu público-alvo para também produzir um produto que faça sentido para esse público, né? Aqui, dentro do tema já da divulgação científica, né, vou trazer a diferenciação. Então, reforçando. História pública é o uso do método da história para além do espaço da universidade ou da sala de aula, onde você vai contar, sobretudo, com o protagonismo do povo, do público. Você vai ouvir o público. No primeiro episódio que a gente fez do nosso podcast, nós fizemos entrevistas com o público, o que a gente foi falar lá no primeiro episódio sobre o aniversário da cidade, né, de Montes Claros, que é a nossa cidade aqui, né, onde nós residimos, e aí a gente sai dialogando com o público para ver o que o público entendia daquele feriado, né, o que se comemorava. Então, isso é uma forma de você dar protagonismo para as pessoas com quem você quer dialogar. Agora, a divulgação científica é quando você vai trazer para o público aquilo que está sendo produzido na academia, né? Então, o primeiro ponto aqui para se refletir sobre a divulgação científica, para além da diferenciação dela em relação à história pública, é a ideia do grande público, né? Como eu falei, nós falamos muito que a pretensão de uma divulgação científica é de alcançar o grande público, é de dialogar com o grande público, mas esse grande público muitas vezes é algo imaginário, né? É algo muito abrangente, né? Quem é o grande público? Então, como eu disse, é preciso muito cuidado para que
a gente não desconsidere que as pessoas a qual você está se propondo dialogar, divulgar o seu trabalho científico, elas têm lá as suas vivências, as suas experiências, né, para você não cair aí numa espécie de estereótipo. Porque durante um certo tempo, a divulgação científica, ela se manteve com uma mentalidade que estereotipava muito o grande público, que era uma mentalidade um tanto quanto iluminista, digamos assim, no sentido de que vou levar a ciência para esse público que é totalmente leigo, vou iluminá-los, porque eles não têm nenhum tipo de conhecimento, eles não sabem o que está se passando aqui dentro da academia. Então, é um diálogo muito verticalizado. Então, a uma certa altura, a divulgação científica, ela acaba trazendo essa perspectiva que é perigosa. Depois, a divulgação científica começa a refletir por uma outra ótica, né? Nós chamamos isso de paradigma contextual. A divulgação científica de uns tempos para cá abandonou essa lógica verticalizada e propõe uma divulgação da ciência que leve mais em consideração a bagagem dos interlocutores, né? E isso é muito importante. Um outro ponto fundamental na divulgação científica é pensar quais são as melhores abordagens para se pensar na colaboração dos sujeitos na história. Então, se aproveitar daquilo que as pessoas sabem, conhecem e trazer isso. As pessoas têm muitos questionamentos, né? E aí é você pegar esses questionamentos e tentar refletir em cima deles. Então, eu vou pontuar aqui que o diálogo com o público para se fazer divulgação científica é algo fundamental, né? Levando em conta essa perspectiva do paradigma contextual e aquilo tudo que o público pode trazer de contribuição. Falando isso aqui, eu me lembrei de um episódio, né, do Tempos também, né, que a gente faz uma entrevista lá com o meu avô para a gente refletir como foi a vivência dele nas práticas daqueles votos, do voto de cabresto, né? Onde ele narra lá um trecho significativo. Não sei para os colegas, para mim travou um pouco, então se você puder voltar um pouco nesse momento que você fala, travou para vocês aí, Matheus, Wolf? Sim. Volta um pouco quando você vai finalizar a entrevista. Para mim travou um pouco. Isso, vou repetir. Para mim travou um pouquinho antes, não agora mesmo, mas pode então, eu dizia no episódio do Tempos, que a gente acho que vai falar da Revolução de 30, o meu avô faz um relato lá de como era a vivência dele do voto de cabresto. Então, ele conta alguns acontecimentos que eram típicos lá da região onde ele é natural, da cidade de Capitão Enéas, né, de Burarama, onde essas práticas eram comuns. Então, a gente pega essa experiência, essa vivência de um possível ouvinte, né? Eu já coloquei para escutar alguns episódios do nosso podcast, né? Sem nenhuma pressão, mas aí você traz a vivência de um possível ouvinte, compartilha essa experiência. Então, comunicação científica é a forma como os historiadores dialogam entre si, né? Lá dentro da academia. O processo de defesa de tese, de defesa de dissertação, um simpósio. E são coisas necessárias porque é o momento que nós temos de dialogar com os nossos pares, de pensar em conceitos, de refletirmos em prováveis usos de conceitos em pesquisas, em possibilidades de pesquisas, enfim. E se a gente parar para pensar, não são momentos tão interessantes para o grande público. Embora a universidade é pública, né, ela está ali aberta para quem quiser ir assistir uma defesa de mestrado, pode não ser uma coisa muito interessante, muito instigante, mas está ali, está aberto. Então, por isso mesmo, existe a divulgação científica, né? Para que a gente pegue tudo isso de interessante que a gente produz na academia e traga num formato que vai ser mais acessível ao grande público, né? Livros, feiras, documentários, blogs,
notícias, palestras. Então, tem muitas pessoas que, neste cenário, já fizeram aqui no Brasil, e ainda fazem, este movimento de divulgação científica, né? Com base em todo o capital simbólico, né? A gente pode citar aqui o Boris Fausto, né? A gente pode citar a Lilia Schwartz, que hoje ela está muito mais engajada nas redes sociais, mas já foi ali uma produtora de blogs, de artigos que eram disponibilizados, já participou de um programa na Band que era muito interessante. O apresentador era o Dan Stubach, um ator, né? E a Lilia Schwartz ficava ali ao lado dele, vivenciando acontecimentos no Brasil, né? Nos tempos do Império, se não me engano. Me fugiu agora o nome do programa. Mas era uma historiadora que estava na rede nacional falando sobre história com toda, né, a responsabilidade acadêmica e está dialogando ali diretamente com o grande público. O último ponto que eu destaco aqui sobre divulgação científica é a diferença na abordagem em relação às humanidades. E aqui é mais uma provocação, uma reflexão, porque é um grande desafio para nós das humanidades divulgarmos sobre a nossa área do conhecimento. Digo isso porque, às vezes, algumas outras áreas me parecem serem mais instigantes do que a história, por exemplo, né? Então, um desafio que eu vejo para a divulgação científica da área da história é como fazer essa divulgação de maneira séria, de maneira embasada, de maneira comprometida e responsável, sem que isso precise passar por um rito pitoresco, sem que a gente precise ali fazer malabarismos para chamar a atenção do público, né? Porque tem certas pessoas que acreditam que a história só pode ser divulgada se for de forma pitoresca. Então, se for o guia politicamente incorreto, né, da história, ou se for ali você se fantasiando para relatar uma história, ou se você chamar a atenção das características de um determinado indivíduo para ir contar a história dele de uma forma fantasiosa, fabulosa. Eu acho que isso é um desafio, porque nem sempre vai ser possível tratar da história dessa maneira, né? A gente tem, por exemplo, alguns casos, quando vamos dar aula, né? Eu estou lá na sala de aula, sou professor de educação básica, estou nesse momento como professor no ensino superior, mas eu leciono na educação básica já há um certo tempo, e aí, em alguns momentos, quando a gente vai relatar, por exemplo, sobre a vinda da família real para o Brasil, os alunos querem saber ou ficam mais instigados por aquelas partes mais pitorescas da narrativa, né? Que as mulheres pegaram piolho, as mulheres tiveram que cortar os cabelos, que Dom João VI era preguiçoso, gostava de comer muito frango assado. Então, esse tipo de estereótipo, ele, às vezes, dificulta a nossa abordagem. Uma proposta de saída é a gente pegar essas reflexões que são provocativas e que instigam nossa audiência e trazer essa abordagem chamativa para uma desconstrução. Então, você pode começar com uma abordagem que vai falar, será mesmo que tal personagem era assim? E aí, quando você começar a discorrer, você colocar luz sobre os pontos que são mais problematizantes, né? Principalmente porque é uma preocupação nossa, né, no Tempus, é de fazer uma história, ou propor uma reflexão sobre determinados temas da história, que sim, a gente pode contar um caos, né? O Mac é mestre em contar causos lá nos nossos episódios do podcast, mas a gente também vai trazer ali um embasamento, né? Então, por que Dom João VI se mudou com a corte para o Rio de Janeiro? O que estava em jogo do ponto de vista político? Quais as consequências esse evento histórico acarretou
para a América Portuguesa, isso influenciou no processo de independência do Brasil. Então, uma estratégia que eu penso que pode ser interessante é pegar esses aspectos que normalmente a audiência tem mais curiosidade e trazê-los para uma reflexão que seja de desconstrução. Aqui eu já vou entrar na parte final da minha fala, que é mais uma exibição do portfólio do Tempos, né, desse projeto que, como o Mac disse aí, estamos 4 anos na tentativa de fazer um trabalho de história nas ondas do podcast. E aqui o primeiro exemplo é quando a FAPEMIG, né, vai lá no seu site oficial e divulga 5 iniciativas de divulgação científica na área de humanidades. Dentre as 5 iniciativas destacadas pela FAPEMIG está o nosso podcast. Isso para nós foi motivo de muito orgulho, né, o reconhecimento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, porque é justamente a proposta do Tempos, né? A gente quer falar das pesquisas, dos artigos, das teses que são construídas na academia, a gente quer difundir isso neste veículo de comunicação. Aqui, um exemplo, né, desse episódio aí foi justamente esse episódio que eu citei, que o meu avô participa, né? A gente colhe um trecho de um documento, de uma fala dele, né, sobre eventos políticos que ele vivenciou. E aqui está um pouco do perfil dos 3 participantes. Está aí o Tiago, que não pôde estar presente aqui hoje conosco. O podcast é uma oportunidade incrível de falar da história através das ondas sonoras. O Mac, né? Chico, pode falar. Passa a imagem, porque para mim aqui continua aparecendo a FAPEMIG. Passou? Não. Você estava comentando sobre o Tiago, outra imagem? Aqui, passou agora? Agora sim. Agora sim. Tá aí o Tiago, então, agora vocês estão vendo. O Mac vocês já conhecem. O Mac colocou assim, estuda-se história por curiosidade, né, que foi o que eu mencionei aqui, né, um pouco. As pessoas têm muitas curiosidades sobre a história. Porque Dom Pedro lá, no dia de proclamar a independência, ele estava mesmo com dor de barriga, o que foi que de fato aconteceu? Sim, isso é um ponto de partida que a gente pode tomar para dialogar. E o Mac coloca, né, a partir dessa, ele parafraseia o Paul Veyne, ou por uma demanda da identidade, né? O Tempos ajuda a resolver os 2 problemas. Bom, pelo menos nós temos tentado. Eu coloquei aí, né, o nosso desafio é tornar o conhecimento acadêmico acessível ao grande público. Divulgação científica. Aqui um episódio importante da nossa trajetória enquanto podcast, quando nós fomos convidados pela... Passou a imagem? Não. Não, eu tenho que voltar aqui então. Agora passou, né? Vou passar. Aqui, eu dizia, um episódio importante da nossa trajetória, quando nós fomos convidados por uma professora, que é professora universitária também, a professora Valéria, mas também leciona na educação básica. E aí, na ocasião, a gente foi falar da invenção do 3 de julho, né? A invenção do aniversário da cidade de Montes Claros, e a gente dialogou com os alunos de uma escola pública aqui de Montes Claros. Aqui foi a entrevista que nós fizemos e divulgamos como episódio no momento em que rememorávamos, né, os 200 anos da independência do Brasil, com o professor Dr. João Paulo Pimenta, professor da USP. É interessante esse episódio porque eu sempre menciono eles para os meus alunos, né, da educação básica, quando a gente está lá participando das Olimpíadas de História. Nesse ano mesmo, caiu uma questão lá sobre a independência do Brasil, onde você tinha uma entrevista do João Paulo Garrido Pimenta. Então, toda a abordagem, a perspectiva historiográfica dele lá no trecho da questão das Olimpíadas de História. E aí, para os meus orientandos, eu recomendei, né, que ouvissem o episódio para a gente tentar responder a questão lá das Olimpíadas. Aqui também um momento importante, onde a gente estava dialogando sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia com o professor
Daniel Arão Reis, né? O Daniel Arão Reis é uma grande referência na universidade e que a gente quer também que o público conheça essas referências, né? Ouça aí o que elas têm a dizer sobre questões que estão na nossa realidade, no nosso cotidiano. Aqui nesse episódio 19, ainda falando sobre a Rússia, todo o boicote que a cultura russa sofreu em virtude do cenário de guerra. E aí a gente dialogou com o Irineu Franco Perpétuo, que é um jornalista e tradutor, referência no que diz respeito à literatura russa. E também dialogamos com o maestro da OSBA, o Carlos Prazeres, né, que é um cara que entende de música russa, e foi um episódio muito interessante também. Aqui também um outro momento, né, quando nós estávamos vivenciando a pandemia, e a gente dialoga com a professora Heloísa Starling. Ela tinha acabado de publicar um livro em parceria com a Lilia Schwartz, que é a Bailarina da Morte, e a gente faz a entrevista com a Heloísa Starling sobre essa obra que tratou da gripe espanhola no Brasil em 1918. Então a gente faz essa entrevista com a Heloísa para falar do livro e também trazer essa relação do passado com o presente, né? A epidemia da gripe espanhola e a pandemia do Covid-19. Aqui, o Tempos invadiu em algumas ocasiões a programação da rádio. Nós tivemos a oportunidade de dialogar com a Rádio Itatiaia, em parceria com esse repórter que vocês estão vendo aí na foto, que é o Osmar Macedo, é um grande parceiro do nosso podcast. A gente sempre dialogava, né, fazia ali entrevistas com ele. Então, o programa dele é no horário do almoço, né, ao meio-dia, e estava lá a gente falando sobre algum tema da história. Nessa entrevista em questão, eu estava falando sobre o meu objeto de pesquisa, a construção da imagem do Alexandre III, da Macedônia, né, que comumente conhecido aí como Alexandre o Grande. E eu acho esse um exemplo de divulgação científica, porque você está num veículo de comunicação do grande público, na hora do almoço, falando sobre história, né? E aqui a nossa entrevista com uma das grandes referências na atualidade, que é a Lilia Schwartz, isso é inegável. Ela é uma referência de divulgação científica, de alguém que está posicionada, hoje muito engajada, né, nas redes sociais. Ela se posiciona muito e acaba sendo aí esse grande nome que está trazendo temas da história, está debatendo sobre a história e que as pessoas conhecem muito, né? Aqui também o Tempos, quanto podcast, ocupando alguns espaços que dialogam diretamente com o público amplo. Primeiro aqui a matéria do jornal. Então, nós fomos convidados aí pela TV para falarmos sobre o aniversário de Montes Claros, né? Essa dita invenção do 3 de julho. Então, a polêmica sobre o aniversário, estávamos nós lá divulgando a perspectiva historiográfica, né? O que a história e a historiografia têm a dizer sobre essa data, né? Que também nós do Tempos, no espaço de um jornal aqui local. Então é basicamente isso, pessoal. Eu espero que tenha sido claro, né? Agora o Mac vai fazer algumas considerações, mas a minha parte era basicamente essa. Depois a gente pode tirar mais dúvidas aí. Bacana, Chico. Vou ser breve, para não cansar os colegas aqui. Nesse momento, nós somos três, né, no podcast, desde o nascedor, o professor Tiago Pereira, Chico e eu. Como o Chico falou, o Tiago não pôde estar presente. Mas, nesse momento, o que eu vou dizer estou falando em meu nome apenas, né? Pode haver convergência com Chico e Tiago, pode ser que eles pensem a mesma coisa, mas não estou falando em nome deles, né? Para ficar bem claro aqui. São questões realmente mais pessoais.
antes de nós criarmos o podcast, depois que eu coloquei o título e antes do Tempos, a primeira rede social que eu integrei foi o Facebook. E aí, quando eu entrei no Facebook, fiz as primeiras postagens, alguém falou comigo, você é muito bonzinho, muito moderado. E eu falei, tem muita gente brigando na rede social, no Facebook, eu não vou ser mais um. Não preciso de mais uma pessoa brigando. E, naquele mesmo tempo, eu andava incomodado com a coisa. Eu gosto muito de futebol, jogar futebol e acompanhar futebol. E participando das peladas aqui em Montes Claros, me intrigava que, nas diversas que eu conheci, nas quais participei, como diz meu pai, os peladeiros mais enguiçados eram os crentes. Falei, tem uma coisa errada aqui, não é possível isso. Então, fazendo uma comparação, né, eu passei aí para o futebol e para o Facebook com o mesmo propósito. Eu não quero ser um dos enguiçados, os criadores de confusão. E a inspiração é clara, né? Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É óbvio que há momento de confronto, né, de enfrentamento, mas antes de pensarmos em criar o podcast, eu já estava já tinha me colocado esse desafio, né, que nem sempre eu consegui cumprir. Passa aí, por favor, Chico. Nós criamos o podcast em 2020, não é isso? No meio da pandemia, não foi, Chico? Estávamos todos naquele tempo de confinamento e com aquela febre de lives. Um dia nós inventamos uma live, né? Eu, Chico e Thiago. Ninguém aguentava mais live, mas nós inventamos uma. Para falar, acho que foi do golpe 64, não foi, Chico? E aí nós empolgamos com esse negócio e aos poucos fomos pensando na ideia de criar um podcast. E então, quando o tempo chegou, eu estou jogando com a palavra tempo, né? Antes do tempo, depois do tempo. Eu já estava num momento, a minha trajetória pessoal, minha visão de mundo, que eu chamo de ceticismo político. E então, entrar na rede social de maneira mais intensa, não tanto quanto a frequência. O podcast o nosso ele era, pelo menos, né, periodicidade mensal, mas de maneira mais, como é que eu vou dizer, mais responsável, mais arriscada até, né, porque tratando de temas durante os quais nós nos expunhamos, né. Isso ocorre no momento em que eu estou vivendo e ainda estou. É um profundo ceticismo político. Que isso se combina com um amadurecimento intelectual. Eu estou chamando de amadurecimento intelectual, é uma percepção, hoje me parece óbvio, mas alguns anos atrás não era tanto, né, de que a vida, a realidade social é sempre mais complexa, mais difícil do que as tentativas de explicá-la. E a partir disso, a gente precisa ter uma postura mais humilde, uma disposição maior para ouvir, para aprender, para considerar outras leituras possíveis. E então, quando o tempo chega, já estou vivendo esse momento que eu estou julgando de maior amadurecimento intelectual. E aí ocorre o que eu estou brincando aqui, né, eu estou chamando do efeito de teologia. Estou juntando Pierre Bourdieu com Tim Keller, né? Saudoso Tim Keller, escritor e pastor norte-americano. O Bourdieu fala de um efeito de teoria quando uma boa formulação sociológica, ele estava falando no caso dele, mas podemos colocar os historiadores, uma boa formulação teórica ajuda a iluminar algo
E aí ele diz, olha, a teoria é para ajudar a ver. E aí, quando há uma boa teoria, uma boa formulação, e há uma boa convergência com o objeto em questão, em exame, você passa a discernir o objeto a partir daquela teoria e, na verdade, a partir da ação sua e de outras pessoas que abraçam aquela teoria, as coisas passam também a ser daquela maneira que a teoria está dizendo que ela é. Não é mero determinismo nominal, ideal. Não é o idealismo. Né? É, como eu dizia, uma formulação que é produzida a partir de uma observação criteriosa do fato, das coisas. E por que eu brinquei que para mim ocorreu um efeito de teologia? Porque eu sempre, há anos, eu me sentia uma pessoa fora do lugar no debate político, deslocado. E quando conheci os textos, um texto pequeno até de Tim Keller, né, sobre desencaixe do cristão no debate político americano, bipartidário, o contato com a leitura do texto de Keller, e depois ouvindo alguns sermões dele, foi para mim isso também. Iluminou muito para mim. Alguém dando nome a algo que eu estava vivendo, experimentando, mas não sabia explicar, dar nome. Né? Por isso é uma brincadeira com o efeito de teologia. E 4 anos depois de tempos, né, aqui estou caminhando para o final, eu olho para essa experiência que estou descrevendo aqui como todo um cuidado de Deus em me preparar para estar na rede social. E como um mecanismo para enfrentar, ou ter precaução contra o que me parece ser a maior tentação quando você cria um podcast ou um canal no YouTube, enfim. Aliás, nós começamos como podcast, estamos gradativamente, né, pensando na migração mais para vídeo, sem abandonar o áudio, né, mas explorar mais as possibilidades do vídeo. Ainda não demos esse passo decisivo, estamos na transição. Mas eu dizia, eu penso que o maior desafio é resistir à tentação de fazer qualquer coisa para ter uma audiência maior, um número maior de inscritos, seguidores, de likes, enfim. Por que esse histórico que eu descrevi aqui funciona como um mecanismo, né, protetor contra essa tentação? Porque, ouvindo outras pessoas e observando algumas coisas, percebe-se, né, que o que rende, né, nas redes é o conteúdo, é a coisa provocativa, né, de alguma maneira. E aí significaria contradizer uma série de princípios nos quais acreditamos. Outro caminho seria, ligado a esse da provocação, né, claramente assumir uma posição política nesse mundo polarizado, porque aí você tem uma fatia garantida de simpatia, audiência e público. Mas não dá. A partir de tudo que já falei, a partir de tudo que mencionei do Tim Keller, né, seria violentar esses princípios. Mas o que eu termino dizendo aqui é que desde que criamos o Tempos até hoje, e eu tenho uma paz enorme nesse trabalho. Porque a gente vai seguindo com as dificuldades que temos, com os limites que temos, mas conscientes com uma paz fundada em 2 pontos. Eu não estou violentando meus princípios cristãos. E segundo, desde que nós começamos, o propósito de, pelo menos, tentar fazer algo com qualidade, sem abrir mão disso, ainda que a audiência não bombe, né, como se diz no popular, a gente até agora, acredito, não abriu mão disso. Então, como se diz aqui em Minas Gerais, eu coloco a cabeça no travesseiro tranquilo em relação ao podcast a cada noite, porque estamos seguindo esses 2 pontos.
Muito obrigado a vocês pela paciência de nos ouvir, né, Chico? E a gente fica aqui aberto para o bate-papo agora.